Frutuosan, Jean Piaget, qualidade de ensino com sobrenome. Todeschini Gonzaga, como a sua casa tem que ser. E Wizard, você bilíngue. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Tudo de Bom. Hoje mais pra cá, Vitor? Tô bem aqui? Já? Hoje nosso assunto será sonhos. Sonhos reais mesmo, aqueles sonhos fisiológicos que a gente sonha todo dia sim. A gente pode não lembrar, mas nós sonhamos todo dia sim. Pelo menos foi isso que o antropólogo, professor Daryl Champlin, me falou hoje. Não há registro de quem não sonha, a gente não lembra. É isso. Eu acho que uma pessoa pode não lembrar de sonhos por alguns motivos. Consumo de algum medicamento, alguma droga. Bloqueios. Cansaço. Aí é diferente, porque talvez com o remédio não esteja acontecendo. O cérebro está desativado. Entendi. Mas, de modo geral, a gente ignora os sonhos porque dá trabalho. Pode ser, dá trabalho e a gente também não quer enxergar algumas coisas, né? Nós vamos falar sobre sonhos, interpretação dos sonhos, porque o professor Daryl é especialista nisso. Mas a gente vai falar sobre sonhos mesmos, nossos sonhos de projetos, sonhos de conquistas, sonhos de sonhar uma vida, de imaginar uma vida. E para isso também conosco Lena Mello, psicóloga, e Cristiane Fatale Elias, advogada. Eu tinha anunciado hoje também que a Martinha viria, a Marta delegada, e ela viria mesmo, só que ela está lá uma ocorrência lá no porto, porque está com uma família, com crianças que não estão conseguindo embarcar, então ela está resolvendo isso, porque a Marta iria falar hoje no começo do programa, explicar um pouco do que está acontecendo no Espírito Santo, que está todo mundo assustado, está todo mundo, porque na verdade acontece aqui do nosso lado, no nosso país, muitas pessoas têm famílias lá, amigos lá, e realmente eles estão numa cidade sitiada, né? Por conta da greve da polícia, querendo ajuste de mais de 40%, e anistia, né, de quem está em greve. E por isso já aconteceu em poucos dias muitos assassinatos, as pessoas estão andando armadas para se defender e não saem de casa. Aí vou sentar. E isso é triste, né? É triste a gente ver como nós somos frágeis, né? Como nós somos frágeis, né? Uma greve, lógico que a polícia é um defensor nosso, um órgão muito importante, mas em poucos dias tantos assassinatos, né? E assim, eu acho que o pior de tudo isso é a falta de respeito com a própria legislação, porque a polícia é um serviço essencial à população, né? E esse desrespeito, existe o direito de greve, mas existe também o dever de se respeitar as determinações judiciais, né, que determinam que você tem que manter um mínimo necessário para garantir a segurança da população. Isso está sendo desrespeitado, virou terra de ninguém. E o que preocupa é que isso está começando a refletir em outros lugares. Hoje, no Rio de Janeiro, já começou um movimento também das esposas dos policiais do Rio de Janeiro. Então, né, se isso virar moda, nós vamos viver trancados em casa, enquanto os bandidos, né, vivem aí à solta, porque a polícia não está mais nas ruas. Os condomínios já são muito fechados, nossas casas são trancadas, então a gente acaba vivendo já meio prisioneiro das nossas vidas, e dessa maneira fica impossível de viver. E na outra ponta você tem um sujeito que não recebe um aumento sequer real há 7 anos e há 3 anos nem correção de inflação. Exatamente. O cara que ganha R$2.000, legítimo, o cara ganha R$2.000 por mês para sair e colocar a cara no fuzil, literalmente, né? É triste a realidade dos policiais no Brasil, né? Nós vivemos num país onde os policiais não são respeitados, os professores não são respeitados, quer dizer, serviços extremamente necessários e importantes, né, para toda uma sociedade, são totalmente desrespeitadas quando são já de início mal remuneradas, né? Isso já demonstra a falta de respeito do nosso governo com relação a esses profissionais. Por isso que eu digo, o direito de greve é legítimo, mas o meu direito termina onde começa o seu, né? Então a gente tem que haver esse respeito. E essa desproteção da população por conta dessa situação de greve que eles estão vivendo hoje está gerando prejuízos irreparáveis, né, para toda a sociedade ali do Espírito Santo.
Agora é uma questão de consciência mesmo, de conversa entre eles, um acordo para que haja um balanço e um equilíbrio para que a população não pague mais por suas vidas, né, por esse acontecido. Infelizmente, o Brasil ainda tem tanta coisa para melhorar, né? Quando a gente às vezes questiona um lado, mas quando vai ver, nós somos frágeis em vários setores, né? Se fechar só a corrupção, resolve uma boa parte disso. Se fechar só a torneira da corrupção. Na grande maioria dos casos, tudo se resolveria com relação à ausência da corrupção, né? O que nos deixa bem vulneráveis é porque a gente também não sabe exatamente o que acontece, né? A gente não sabe exatamente o que está por trás de muitas coisas, né? De como que esse poder se dá, de como eles colocam, nós somos marionetes na mão deles, só isso. A gente acaba ficando de espectador, a gente comemora algumas vitórias, porque o povo ou vai às ruas, o professor é contra isso, né? Eu não sou necessariamente contra, eu sou contra o povo ou a pessoa que vai à rua propositadamente para promover quebra-quebra. Ah, sim, entende? Aí sim, então, é lógico. Aí entra no negócio do limite do seu comportamento e do meu. E eu não posso querer privar alguém da sua atividade, mesmo que seja um banco, mesmo que seja uma instituição. Porque quando você destrói aquela instituição, você também está destruindo o ganha-pão de outros, enfim, e ameaçando a segurança de outros. Então eu sou contra esse tipo de protesto. Eu não sou contra o protesto legal de um indivíduo ir se manifestar e defender seus direitos perante essa corrupção. Porque a gente terrível, acabou tendo né? algumas pequenas vitórias, né? Eu digo pequenas porque falta tanta coisa e umas ainda, grandes né? também. Então a gente comemora isso, mas são tantas coisas ainda que a gente tem que... Mas o que importa é ficar de olho, né? A gente tem que ficar de olho, não pode desanimar e achar que está tudo perdido, né? Enfim, é isso. Mas agora vamos falar do nosso tema hoje, rezando lá para o pessoal do Espírito Santo, tendo compaixão por que está acontecendo com eles, pedindo, né, que haja aí uma força maior que interceda por eles e que também não deixe, como a Cris falou, isso acontecer em outros estados, né? Como eu falei para vocês, eu convidei o professor antropólogo Darryl Champlin para falar sobre sonhos. Isso é uma das especialidades dele, mas ele tem o site Inteligência. Depois a gente vai passar, porque o Inteligência ele escreve de uma forma diferente, a gente passa já. Que nesse site eu acompanho muito, porque as publicações do professor no Facebook, então é legal também vocês seguirem, faz a gente refletir de diversas maneiras sobre o nosso cérebro, sobre o nosso comportamento, sobre pesquisas. Então, ele também coloca pesquisas que acontecem e a gente acaba tirando as nossas conclusões, porque pesquisa, a gente sabe, né, é questionável, mas é importante a pesquisa até para levar para a população algo que está sendo estudado, que está sendo mexido, que está tendo uma curiosidade. Nesse tempo todo, como antropólogo, como professor, e agora com o site, com Inteligência, com essa sua busca aí por coisas que a gente não enxerga e não vê, o que mais chama a atenção, professor? Nesses últimos anos, qual foi a descoberta que mais chamou a atenção? Eu acho que é a nova biologia. Aconteceu uma revolução muito profunda no conhecimento biológico nos últimos 10 anos, talvez, um novo campo chamado epigenética, que mostra que a gente, quando nasce com um conjunto de genes que até 20 anos atrás a gente achava que eram imutáveis, e que se você nasce com uma codificação para desenvolver uma doença, um câncer, por exemplo, você fatalmente vai desenvolver. Tanto é que você tem exemplos como Angelina Jolie e outros que preemptivamente vão lá e fazem cirurgias como a retirada das mamas por causa do risco de desenvolver. E o que se descobre é que, na verdade, apenas 5% das doenças são de caráter obrigatório, embora você possa ter a codificação. Então, por exemplo, síndrome de Down é um exemplo de doença que o indivíduo terá, ou de uma disfunção genética que o indivíduo apresentará quando nascer. Mas outras não. Então, o que se descobre é que uma boa parte dos tipos diferentes de câncer, problemas coronários, tudo isso,
diabetes, tudo isso é contornável, evitável, e a medicina atual não gosta de ouvir falar disso. Mas o fato é que a nossa mente tem muito, muito mais poder do que a gente imaginou em qualquer momento anterior. E, de repente, a epigenética mostra que, com o controle das emoções e do seu meio ambiente psíquico, emocional e tudo mais, você consegue exercer um controle biológico muito maior do que antes se imaginava possível. Essa eu acho que foi, talvez, a maior revolução que aconteceu do ponto de vista médico / científico nos últimos 10 anos. Para o futuro, tem as tendências da nanotecnologia. A nanotecnologia é uma área da ciência, principalmente hoje voltada à medicina, que promete mundos e fundos para quase tudo. Cura, e não só as curas para as principais doenças, mas, e aí se você quiser não acreditar, problema de cada um, mas promete vida eterna. Então, é uma revolução técnica incrível que está acontecendo para a geração que vive hoje. E a gente vem muito de contra o que a gente faz aqui no programa, né, há mais de 11 anos, semanalmente, falando desse poder que a gente tem sobre nós mesmos, e o nosso cérebro comandando, e deve ser assim. A gente fez um encontro agora, né, com pessoas que falam sobre isso, e por isso eu vou repetir muito durante esse ano. O professor Daryl Shupp, ele não sabe, mas ele já é meu convidado para o próximo encontro, que é justamente isso, a gente debater e fazer um bate-papo justamente com essas pessoas que estão estudando, se inteirando, olhando para esse mundo novo que nos apresenta e passar isso para a gente. A gente está muito de espectador e a gente está vivendo muitas revoluções, né? Em poucos anos, nós, né, os seres vivos dessa dimensão, nesse momento, nós estamos vivendo muitas transformações e descobertas, e a gente, sem querer, a gente vai vivendo de uma forma diferente, mas a gente tem uma consciência muito melhor, né? A gente, se você pegar os últimos 50 anos de desenvolvimento tecnológico, os últimos 20 anos de desenvolvimento tecnológico, nós superamos em toda a história da humanidade. Toda a história da humanidade. Tivemos eventos importantíssimos, 100 mil, 150 mil anos atrás, 400 mil anos atrás. Tal. Mas essa evolução deste momento supera toda a evolução tecnológica em toda a história do planeta por todas as populações. E a gente 20 anos. Tentando. Dúvida, Isso tem muito a ver com o que a Unipaz. Tem. Psicológico, inclusive, imenso, porque é aquela coisa. Você não sabe lidar ainda. Já não sabemos, exatamente. A gente ainda não consegue entender o que isso pode fazer a favor da gente. A gente ainda usa como brinquedo. É como se a gente ainda estivesse na infância, eu acho. E a gente tem uma visão linear disso, quando na verdade é exponencial, né? Exato. Então é muito complicado lidar. Nós temos o privilégio, né, de poder ficar ouvindo. Né? Hoje eu estava conversando com a Mara, com a minha amigona, e a gente estava falando disso, dessa evolução da gente, né? Evolução de ser uma pessoa, tentar ser uma pessoa mais evoluída agora, né? E a gente que tem o privilégio de conviver, né, com a Lena, com o professor Daryl, com a Marcinha. Aliás, mandar um beijo para a Marcinha, né, que ela está lá em casa descansando. Beijo para você, sempre faz falta. Com o professor Américo Barbosa, o Jorge Astrolo, pessoas que estudam, cada um na sua área, mas nos mostram visões para a gente tirar proveito disso e evoluir. Bom para a gente poder ouvir, né? A gente está aprendendo sempre, né? E é legal vocês poderem também absorver a gente isso, aprende né? com todo mundo, Rê, sabe? Não me coloque nada diferente. Sim, mas eu acho mundo, que assim, às vezes a gente está muito no piloto automático e tem pessoas que já em missão de vida estão focadas em outras coisas e a gente absorve isso. É lógico que a troca existe o tempo inteiro, né? Nossa. Mas nesse momento, esse tipo de reflexão é importante para a gente. É importante, sim, né? Concordo. Agora, nessas mudanças todas, o professor já vem aqui também há 11 anos, professor. Eu ainda tinha com a mesma carinha, mas eu tinha cabelos mais escuros naquela época, né? Eu tenho vaga lembrança dos 11 anos atrás. E mudou ou não? O sonho continua o mesmo mecanismo fisiológico, sim, mas o nosso entendimento para o sonhar, as pessoas começaram a olhar para o sonho de uma outra maneira, e o senhor também, de ver o sonho hoje
é aplicado de uma outra maneira, não só para a sua vida, mas como, de repente, para ajudar alguém? Eu acho que a gente teve eu acho que vocês concordam que a gente teve uma explosão em conhecimentos. Sim. Tá? Nos últimos... Nessa geração, a gente teve uma explosão em conhecimento. Nunca se falou tanto em autoconhecimento como Nunca agora, se falou né? tanto. E nunca foi tão necessário. Nunca foi tão necessário. E uma ampliação simbólica também, né? Que eu acho que é isso que muda a interpretação do sonho, né? A gente ter, assim... A gente ganhou muitos símbolos que não existiam antes. E sempre existiram, mas a gente não... Outras referências, não né? chegava, né? Referenciais. Então, isso amplia muito a consciência e a capacidade consciencial de viver no mundo. Então, eu acho que daí muda muito o sonho, né? Eu acho que teve, inclusive, um aumento em nível acadêmico, né? Né? De olhar diferente para isso, né? E com mais pessoas Mais gente adquirindo interessada em adquirir o conhecimento, né? E entender melhor sobre esse mecanismo. E não é né, só que isso, eu acho que a educação de modo geral teve um ganho, né? Apesar das carências de bons profissionais em quase todas as áreas, mas eu acho que as pessoas têm mais acesso. Não quer dizer, no entanto, que, como você fala, a gente ganhou talvez um arcabouço maior de coisas, né? Mas não quer dizer que a população em geral esteja atenta para isso. A população em geral está atenta para redes sociais que trazem pouco, na verdade, em termos de... o que eles chamam de fake news, é o que mais tem, né? Tem tudo, na verdade, né? É brincar isso, ainda a gente está brincando com Mas a as redes sociais também, ela tem mais capacidade. elas nos abriram caminhos também para a consciência. Eu acho que elas tiveram uma grande importância nisso. Essa consciência, eu acho que se deve também às redes sociais, não só a consciência da gente como cidadãos mesmo, né? Como civis e atuantes, você consegue ter essa troca e saber da informação mais rápido e assim agir, mas também como autoconhecimento, falar, não, peraí, eu quero saber isso, tá? O conhecimento hoje está nas nossas mãos, Eu acho que isso não vem das redes sociais, vem da própria internet, que ampliou a rede de informação, né? Ampliou e barateou, né? Barateou. Né? Mas tem pessoas importantes, né, como o professor, que usa as redes sociais para informar, que também nos facilitam, né? Já está ali mastigadinho, poxa, esse assunto me interessa, quero saber um pouco mais. Você clica, você já sabe, e aí você interpreta de acordo com aquilo que é real para você, né? Agora, falar em interpretação. Toda vez que eu falo com o professor Dério vem aqui no programa, as pessoas falam, sonhei com isso, o que significa isso? Sonhei com aquilo, o que significa aquilo, né? A gente estava no ao vivo fazendo um live no Instagram para fazer a chamada para cá e já colocaram penhasco, sonhar com penhasco. Isso não adianta muito ir atrás do professor como essa consulta, né? O que é importante a gente saber com relação aos sonhos? Como a gente interpretar? Porque senão já vira um amuleto, né? Vou ligar pro professor. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Sonhei com isso, vou ligar pro professor. Todo dia. Eu não faço mais isso. O Facebook tem lá uma lista, assim, né? De pessoas. Sonhei com isso, que é. E aí você fala o quê? Lógico, não específico. Eu sei que ele, como é educado, sempre vai querer ajudar na interpretação. Pode ser isso, pode ser aquilo outro. Mas você sempre joga para a pessoa essa responsabilidade de buscar nela o que aquilo significa, né? A maior parte da simbologia é própria. Então, vamos supor, você estava comentando, sonho com dente, quando eu sonho com queda de dente, alguém morre. Tá, isso é um típico símbolo brasileiro, da cultura brasileira, clássico, que eu não encontrei em nenhuma outra cultura. Nas minhas pesquisas eu não achei o dente simbólico de morte em nenhuma outra cultura. Imagina que um dentista tem 30 sonhos por noite, ele tem deve ter uns 25 sonhos com dentes. Imagina, né? Se cada pessoa em Santos, cada dentista em Santos que tivesse 30 sonhos por noite, com dentes caindo, e uma pessoa morresse por cada dente que caísse, rapidamente a gente ficava sem população na cidade. Então, não é, e no mundo, né? Porque seria exponencial o negócio. Mas para você serve. É uma interpretação que funciona. Por isso que não existe uma única interpretação para cada sonho. Depende do contexto, né? Tem símbolos que a gente considera universais. Sim. Mas que nem eles são, de fato, a não ser em circunstâncias específicas. Depende do que você tem no seu vocabulário. O que você tem que fazer? Aprender o vocabulário. É como aprender um idioma. Correlacionar os símbolos com coisas que te acontecem. Por exemplo, eu sonhar com peixe significa trabalho. Pô, absurdo. Fartura.
trabalho, porque eu, quando era criança, eu vendia peixe ornamental para ganhar dinheiro. Entendi. Eu já coloquei na minha, porque fartura, na visão bíblica, né? O peixe é a multiplicação, Salvação, né? peixe é simbólico de Cristo. E aí a gente já pensa na fartura. Eu coloquei aqui no Facebook que o professor estaria conosco, então já tem umas perguntas, vocês podem já tem gente perguntando se o professor está com frio, né? Que o professor está com frio, já sabe que o estúdio é gelado. O estúdio é ótimo. O gelado ele já vem de blazer. E o professor ele fica em Campos do Jordão muita parte do tempo, né? Já incorporou isso. Então vocês podem usar o Facebook para fazer as perguntas para o professor que eu repasso para eles, tá? Eu vou para o intervalo, na volta a gente continua falando de sonhos e eu quero saber desses símbolos. Como a gente faz para identificar os nossos símbolos? Como que a gente faz para lembrar dos sonhos e ajudar isso no dia a dia? Porque sonhar é fisiológico, mas ele está ligado a quê? Hein, Leninha? No próximo então, bloco. Vamos lá. Existem muitas maneiras para se tentar chegar mais longe na vida. Algumas não têm precisão. Outras não dão autonomia. Tem aquelas que levam muito tempo. E tem a maneira Jean Piaget de chegar mais longe. Conhecimento pleno, dinâmico e transformador, preparando profissionais cidadãos para se destacarem mundo afora. Jean Piaget, o melhor de você em qualquer lugar do mundo. Agradecer minha roupa, hoje eu visto Cotton R. Aliás, ontem eu fui lá, tem um monte de coisa em promoção, mas tem um monte de coisa também chegando, lindas, que dá até para você usar agora. Eu sei que tá um calor infernal lá fora, mas assim como o professor veio de blazer, eu vim de veludo hoje. Tá vendo só? Mas é fresquinho, o veludo é um tecido que ele se adapta ao corpo, né? E se adapta também à temperatura. E essa calça, ela é uma mistura de malha com couro também. Um couro ecológico e faz parte da nova coleção da Cotton R, que tá linda. Então tem promoção e também tem coleção nova, podem ter lá. São 3 lojas, 2 no Super Centro Boqueirão e uma ali na Loboviana. Pode seguir também no Facebook e no Instagram também, Cotton R. Nos pés, olha só, se a Marcia Tic estivesse aqui, ela fala, toda mulher deve ter um sapatinho vermelho. E esse aqui, é um escarpanzinho, eu vou ter que sentar para mostrar. É um escarpanzinho da Deos, que também está com tudo, até 50% de desconto lá na Deos. Então esse escarpão, que é um coringa, vocês veem, eu estou toda de preto e branco, eu achei mais legal colocar um vermelho, né? Cabia um amarelo também, eu acho legal quebrar essa coisa de uma cor só, né? E a Deos está com tudo, a loja inteira até 50% de desconto. Ela fica ali na Azevedo Sodré, dentro da Arcobaleno. Também siga no Deos Online, no Instagram e Facebook, tá? As peças hoje eu misturei Camaleoa com My Gloss. My Gloss que fica no piso térreo do Primark Shop, esse choker de renda, e as peças da Camaleoa que tem no Miramar e também ali no Centro Comercial Gonzaga, tá bom? E deixa eu falar, antes da gente começar a conversar sobre sonhos, dar um recado da Companhia da Limpeza, que muitos me perguntam como é que é o esquema, né? Eu quero ter uma pessoa em casa 3 vezes por semana. Como é que eu faço se hoje a legislação mudou e você tem um vínculo empregatício forte? Não tem problema, porque a Companhia da Limpeza, ela te fornece os profissionais e eles são funcionários da empresa. Então, você não tem vínculo empregatício com eles. Então, você pode contratar dentro da sua realidade. Se você precisa de uma faxina 1, 2, 3, todos os dias na semana. Se você precisa de uma passadeira, você pode optar por 4 horas ou 8 horas, dependendo da quantidade de roupa que você tem. A Companhia da Limpeza também faz pós-obra, que é difícil quando a gente reforma. Qualquer coisa que a gente faça muda, e muda o jeito de você limpar também. Então, eles têm profissionais específicos para isso e também técnicas e produtos, além de condomínios e o mundo corporativo também. Então, liga lá, eles têm um WhatsApp que é muito fácil, você já pede direto para eles como você precisa, os dias que você precisa. E aí fica muito mais fácil a sua vida. Não precisa nem pagar condução e nem se preocupar com a alimentação. Então você pode ficar o dia inteiro fora de casa
que eles levam da empresa e o boleto só chega depois. Muito fácil, né? Eu estou adorando, eu estou usando e estou bem feliz. Minha casa ficou bem organizada com isso. Hoje eu converso com o professor Daryl Champlin, que é antropólogo e especialista em sonhos, e especialista, na verdade, no conhecimento humano, né, no como a nossa caixinha funciona. Também Lena Mello, psicóloga, nossa companheira de tanto tempo, e a Cristiane Fatala Elias, a nossa advogada, que fala tão bem sempre sobre tudo. Eu fui para o intervalo falando sobre as simbologias que são importantes na hora da gente começar a interpretar os seus sonhos. Eu estou no Facebook, então quem quiser fazer perguntas para o professor, eu passo para ele. Como que a gente consegue, se a gente tem que ter símbolos, como a gente sabe que é aquele símbolo e aquilo que eu sonhei, eu lembrei, acordei, lembrei e tenho alguns símbolos para isso. Como que a gente sabe que aquilo lá não é uma fantasia da nossa cabeça ou se aquilo realmente você está interpretando de uma maneira real? Uma das técnicas que eu sempre recomendo é que a pessoa use uma lei que a gente chama de lei da livre associação. Você pergunta para o símbolo o que ele significa para você. E ele te responde. Ou, de que forma que você correlaciona com aquele símbolo na sua vida? Por que o peixe para mim é trabalho? Ora, porque foi trabalho para mim desde criança. Né? O peixe não vai significar a mesma coisa para outra pessoa. Talvez signifique para alguém que vende peixe. Então, eu posso racionalizar mesmo. Deve. Isso representa isso para mim, então esse em um sonho... primeiro nível. Tá. Em um primeiro nível. Você dialoga, literalmente. Então, quando eu sonho com o meu automóvel, sobre o que eu estou sonhando? Bom, vai ser para um vendedor de automóveis uma coisa, para quem pilota esportivamente vai ser outra, entende? Então, eu acho que esse é um primeiro nível de a gente desenvolver um entendimento de correlações com coisas na vida desperta. Por exemplo, as sensações que eu tenho, porque outro dia eu tive um sonho assim, eu tenho alguns sonhos, eu sonho com alguma coisa, aquilo me assusta e eu acordo e não é um assustar, porque lógico, você sonha que você está caindo, você acorda assustado, isso é normal. Quando você vê alguma coisa que aquilo não deveria dar medo, né? Mas te dá e você acorda. Essa sensação, ela também tem uma simbologia, e eu paro para ver o que aquilo significa dentro, né, da minha consciência, por que me trouxe esse medo. Se você conseguir chegar, a maioria das pessoas ainda não faz isso, mas se você consegue ter esse nível de percepção, super importante. Porque você destrincha. Por que está me dando medo? Ora, normalmente eu não tenho medo disso, mas dessa ocasião, o que está acontecendo na minha vida que me provocou ter esse tipo de reação a isso? Né? Então, é um autoentendimento, é um processo de autoentendimento. Então, o que você sente ali? Se eu vejo alguma coisa e me dá um crescimento de amor e de alegria dentro de mim, provavelmente aquilo vai acontecer alguma coisa, ou aquilo ali representa essa sensação que eu estou sentindo? Não acho que pode ser um momento da sua vida em que você está se sentindo desse jeito. Tá. Né? Ou você tem uma perspectiva de poder desenvolver isso. Então, o contrário também. Então, por exemplo, quando eu sinto medo, eu posso estar vivendo uma situação de medo na minha vida, então os meus sonhos, eles vão representar isso. Para mim é tudo contextual. Ou você acompanha o que está acontecendo nesse momento da sua vida, ou fica mais difícil você poder entendê-los. Exceto, claro, pelos que estão lidando com o futuro. Né? Quando eles estão lidando com o futuro, fica mais difícil de você conseguir fazer uma racionalização dessa. Porque daí está lidando com o futuro. Quando você fala de sonhos premonitórios. Precognitivos, eu gosto de chamá-los, em vez de premonitórios, precognitivos. Tem uma ligeira diferença. E qual é a diferença? O premonitório é mais sensação, mais emoção. O precognitivo é um entendimento prévio que você tem. Né? De algo real que você está vivendo. Exemplo, quando caiu o avião do Eduardo Campos aqui em Santos, eu recebi 25 sonhos de amigos e pessoas que me conhecem. Mas depois? Não. Antes? Não, claro. Teve um caso de alguém que me escreveu, 15 dias antes de acontecer. Ah, teve? Teve. E teve um outro que me relatou que ele teve, o sonho que ele teve 7 anos antes de acontecer. Uhum. E que no sonho o caminho, a rota que o avião seguiu, ele me disse a rota que o avião seguiu antes de aparecer nos jornais. Pelo sonho que ele teve. Por que algumas pessoas têm vem para essas pessoas? Ou vem para todos e a gente não filtra? Eu acho que vem para todos. De uma certa forma, acho que vem para todos. Por
porquê da gente olhar, de entender o que vai acontecer, né? Você não quer que chame premonição, mas é a nossa linguagem. Premonição serve, mas pela questão das emoções. Por que acontece? É um dos grandes mistérios que a gente ainda está trabalhando. Porque é algo que não tem a ver com a nossa realidade. Eduardo Campos não tem a ver com a realidade, mas provavelmente, dessas pessoas. Tem. Entendi. O impacto na sua cidade tem. Tá. As coisas que acontecem na sua cidade tem, né? Ou na sua vida. E são traumáticos. Recebi dezenas de relatos de pessoas que tiveram sonhos sobre a queda do avião da Chapecoense. Dezenas deles. E deu na mídia, dezenas deles, de casos. Jogadores, um que nem queria ir, ele relatou o sonho para a mulher dele. Particularmente esse sobreviveu, né? Esse aí sobreviveu. E ele já tinha visto o que ia acontecer. É muito complicado a gente falar de como que a gente tropeça no futuro. Física quântica tenta, né? Física quântica tenta. É complicado porque medo de avião a maioria das pessoas tem realmente medo de avião, né? Um veículo que está voando, né? É fácil da gente entender esse medo de avião e é fácil da gente entender, se acontecer alguma coisa. E como uma coisa está relacionada à outra, esse medo que eu tenho de avião, se eu vou fazer uma viagem no dia seguinte, esse medo que eu tenho de avião, eu posso jogar isso no meu sonho e acordar assustada que o avião caiu. Mas a outra quando você tem um cara que relata um acidente de avião 3 meses antes de ele acontecer, e ele fazendo evangelização entre os mortos, e por acaso se ele um dos mortos, né? E ele descreveu que ele via os sacos com os corpos dentro. Aconteceu isso? 3 meses mais tarde ele estava dentro de um daqueles sacos. Nossa Senhora. É mais complicado desse jeito, né? É mais complicado. Porque você exclui a possibilidade da chance do azar nesses casos. Né? Porque é tão certeiro o que a pessoa relata, mas tão certeiro que você tem que começar a se afastar um pouco da coincidência para poder explicar. E são centenas de milhares de relatos desse tipo em épocas de grandes desastres. Você acredita em coincidência? Não. Não. Por quê? Eu acredito porque a gente coleta de uma consciência universal informações que já estão lá. A gente coleta essas informações, elas já existem. Então, e a Lina, eu vou já pegar o depoimento da Lê, porque o professor está falando e ela está assim, concordando com tudo. Não passa, vou pular a Lena porque ela vai vir com a nossa interpretação, mas nós que somos leigas, que estamos aqui babando no que eles falam, Cris, não fica eu tenho essa sensação, quando fala que já está aqui, que não tem coincidência, que fica uma coisa muito xoxa. Então, assim, eu não sou dona da minha vida, do meu movimento, está tudo já escrito? Mas você tem o arbítrio, né, o livre-arbítrio de mudar esse caminho, né? De buscar um outro caminho. Olha, vamos apelar para a física quântica? Vamos apelar para a física quântica. A gente pensa sim, mas eles não acreditam nisso. Se você tem no universo já átomos, elétrons, enfim, e vamos para o caso dos elétrons, eles só se manifestam quando observados, eles estão lá. Mas eles só se manifestam quando observados. Você pega um contador Geiger, ele lê radiação. E você entra numa sala e coloca só o contador Geiger lá com a radiação presente, ele não detecta. Quando o usuário está com o contador Geiger na mão, detecta. Por conta da energia dele. São exibicionistas. Os elétrons, né? É bom, lógico, porque eles se mostram quando você observa. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa quando a gente concretiza algo. Ele já está lá, só que ele só é concretizado quando você tem a percepção dele. Quando a gente faz dele. a nossa ação também. Claro. Por isso que eu digo, às vezes ele está lá, mas ele não se concretiza porque você... Quando você observa só. Só quando você observa, né? Pode ter... Ou seja, existe uma energia, além daquilo que a gente consegue compreender e detectar, que organiza as coisas de uma forma que a gente acha que é o imponderável. Mas, na verdade, é uma energia que está presente, mas a gente não consegue pegar. Não é palpável, eu costumo né? falar que o invisível gendra o invisível, né? Só que a gente não sabe o que é. Basta a gente se tornar desconhecedor para a gente poder conhecer. Eu não tenho as estatísticas, talvez você tenha, de quanto que acontece ao nosso redor que a gente quer ver que acontece. A gente não materializa aquilo ali. Né, há um relato científico que diz que os indígenas, quando os primeiros espanhóis chegaram
nas naus, nos navios, eles sequer enxergaram, porque era tão distante da realidade deles que eles não viram aquilo chegar. Entende? Então, quanto da informação que existe, que está aí e a gente sequer vê? Exato. E isso nos determina muito mais do que o que a gente vê. Mas por isso claro. que dá essa sensação de, do etéreo permanente. Do destino, né? E não Então da é isso que destinação. acontece também então nos sonhos? A gente bloqueia porque a gente não quer ver? Quando a gente fala, não Pode lembro ser. dos meus sonhos. Pode ser. Acho que você não quer lidar com aquilo, né? Dá trabalho. tá se Você recusando. vê o conflito lá no seu sonho e, pô, vou ter que resolver esse conflito. Né? Putz, agora tem que lidar com isso. Apareceu. vou esquecer. Não vou deixar aparecer, porque dá trabalho. É mais fácil deletar, né? Às vezes Muito acontece mais. isso comigo quando eu sonho. Esse sonho é um sonho recorrente, eu já conheço a história desse sonho e eu quero mudar o final daquele sonho porque eu não quero lidar com aquela realidade que vai acontecer no meu sonho. E várias vezes eu mudei, mas várias vezes eu mudei. Por quê? Porque é mais fácil eu terminar do jeito que eu quero para não ter que enfrentar aquilo que eu não quero. E você ver, pode... que o sonho pode estar querendo me mostrar, Você né? pode programar você mesmo para entrar naquele sonho Sim. quando você está tendo aquele sonho, né? Sim. Chamado sonhos lúcidos. Gente, eles são muito evoluídos. Eu não consigo fazer nada disso, não. Mudar meus sonhos. Adoro isso. Você consegue Sonho também? lúcido, claro. Todo porque mundo consegue. Sempre. Basta consegue. você ir lá. Você pode mudar o fim do sonho, com certeza. E é engraçado isso, eu não sei se acontece com vocês, às vezes eu estou sonhando, como nessa coisa da história da queda do dente, que isso me impressiona. E eu lembro até a primeira vez que eu sonhei com a queda de dente e que acabou se relacionando com o falecimento de alguém próximo. E a partir dali, acho que é o meu Associou. subconsciente me informando. Então, Acho que é meu isso. O subconsciente inconsciente toda te vez... informando numa linguagem que você vai reconhecer. Isso, que eu vou não é? reconhecer, de repente, eu não sei. Mas eu, invariavelmente, reconheço os meus sonhos, mudo os meus sonhos, acordo com aquilo que eu senti durante o sonho. É uma coisa extremamente comum para mim e me assusta muito isso, sabia? Às vezes estou sonhando com alguma coisa como esse do dente que eu estou te falando. Eu sonho, o dente cai e falo assim, que bom que isso não é um sonho, é verdade, eu não estou sonhando. Aí eu percebo no próprio sonho que aquilo é um sonho que eu estava acreditando que não era, para tentar enganar essa realidade que é tão pesada para mim de conviver com a perda, né? Que o sonho da queda do dente representa para mim. Só vou pedir que você não sonhe com o meu dente. Porque eu não tenho medo de morrer, mas eu não quero nesse momento. Sim. Mas a Cris falou da sensação. Acontece muito, a gente fica o dia inteiro com aquela sensação ruim, né, doutora? Fica. Olha, já chamando de... Ou boa também, né? Ou boa também, Também tem dia que você acorda vendo passarinho verde, né? E maravilhoso. certamente você encontrou com algum aspecto teu no sonho. E isso me Sem dúvida. estimula também, né, Renan? Eu acho interessante, quando você acorda com um sentimento bom, de um sonho bom, às vezes você está tão desanimado, passando por um momento de vida difícil. E aquilo estimula você a abrir essa cabeça a projetar do bom. coisas para sua vida, para o seu futuro. É interessante isso, como o sonho tem um papel A importante. Lena fala muito pra mim, pede pra sonhar à noite, né? Você fala isso. Você pode fazer isso. E por Porque que é uma você conversa orienta assim? com o seu, o inconsciente é teu. Nós fazemos parte dele, é isso que a gente conhece. Ele é um eu muito maior do que esse eu que a gente está acostumado. Então, assim, se você fizer a conexão desse eu grande com esse eu aqui, nossa, isso que a gente entende que não é possível, na verdade, é a base. Mas aí eu tenho essa sensação assim, eu peço pra sonhar. Aí eu durmo, acordo, não lembro. E provavelmente eu sonhei, mas será que eu sonhei? Ansiosa e impediu que aquela informação chegasse efetivamente, isso é ansiedade. Uma coisa é você pedir, outra coisa é você ficar esperando aquilo acontecer. Que nem noite de Natal para a criança ganhar brinquedo, né? Então, pede, entrega, né? Se entrega para essa realidade que é maior do que essa que a gente encontra aqui, conhece, e deixa o que tiver que acontecer, vai acontecer. A gente não quer só interpretações, a gente quer que o que a gente sonha e a gente consegue interpretar ajude no nosso dia a dia, na nossa vida. Como que a gente faz isso? Como é que eu consigo dormir, sonhar e entender que eu vou lembrar? Tem alguma técnica para eu sonhar, acordar e lembrar do sonho e aplicar isso na minha vida ou entender isso, ter um entendimento para a minha vida? Acho que a principal técnica é você prestar mais atenção.
E uma vez que começa a aparecer, você começa a registrar. E uma vez que você começa a registrar, começa a entender. Uma vez que você começa a entender, vai gerar mais. E assim vai por diante. A aluna chegou para mim, professor, eu não lembro do sonho. Eu não tenho sonho. Tem. Não lembro. Aí eu dei umas ideias para ela de como que ela faria. Colocar o despertador para tocar mais cedo do que o normal. E tomar bastante água antes de dormir e tal. Porque você, fisiologicamente, faz seu corpo reagir. Uns meses mais tarde, ela chegou, professor, como é que eu desligo isso agora? Eu não quero mais. Não quero mais. Porque era tudo sonho de conflito que ela tinha. Tudo. E é por isso que ela não estava lembrando antes. Porque bloqueava. Claro. Vamos ver as pessoas que estão conversando aqui com a gente. Também tem uma questão, Rê. Existe a partir de quando você diz, tá, agora eu vou aproveitar esse tempo da minha vida e eu vou querer me relacionar com o meu inconsciente. Então, assim, deixa um caderninho, deixa uma caneta, escreve uma palavra quando você acordar, Sem porque dúvida. ela te remete Sem a dúvida. um universo de informações que estão prontas aí pra gente e a gente não usa. E você não vai esquecer nunca mais judiação, aquela. não esquece. E eu tenho um caderno do lado, assim, que me ajuda Celular, muito. grava. O celular, eu não preciso, né? porque eu sonho acho que uns 10 sonhos por noite, eu lembro de delícia. todos. Que maravilha. Todos Todos? os Te sonhos. invejo. Eu lembro, juro por Deus, que eu lembro de todos os meus sonhos. E eu vivo os meus sonhos. E no sonho eu acredito que aquilo é verdade, realmente. E eu acordo com essa sensação. Com a sensação. É engraçado isso. Mas eu já lembro falei de isso pro professor. Que Eu lembro tenho de essa algum... sensação. Gente, sabe que eu sonho muito com comida? Eu sonho com comida. Eu sonho que eu tô comendo muito confete, muita mandita, muito pão de mel, muito... E eu acordo triste, porque não tinha nada disso. Por que isso? Regime contínuo? Eu não faço regime, professor. Simples, só sonho. É recompensa que vem no sonho? Não sei. Sonho com muita sim. comida, sonho com muita comida. Comer sem culpa também. Sem eu sonho, culpa, eu- o sonho você pode, né? pode ser. Olha, vamos interpretar, eu vou falar Vamos vários pensar aqui. nisso, que eu tenho. vamos programar uma sessão Começa a se de pesar sonho. depois do ver. sonho para ver Eu o topo. resultado. Então eu tenho isso. Eu sonho muito com... mas isso aí também é desejo mesmo. Eu sonho, né, enquanto bailarina, que eu faço aquele developê aqui na orelha, sabe? Um rondejão enorme, ainda assim, uso várias piruetas, mas aí é desejo de ser assim, né? Ou é outra coisa? O que pode ser? Pronto. Pode ser tanta coisa ao mesmo tempo. Claro, pode ser só desejo. Pode. Lógico. De claro. executar o Mas- passo perfeitamente. Ou então você está numa conjunção, uma conjuntura da vida onde isto seria essencial. Uma manobra. Uma manobra perfeita. Entendi. Ó, vou prestar atenção mais quando eu sonhar developê. É tão pessoal. Eu sonho muito que eu saio na rua pelada. Morro de vergonha. Eu saio na rua, eu tô descalço, esqueci de sair da rua, fui para uma reunião descalça. Ou que fiquei. Por que a gente sonha isso? Você quer levar vergonha. essa? Ela já sabe o que eu penso. Já sabe? Já. Eu não sei, eu não lembro. Já falamos O que sobre falou? isso. O que é? Isso, na verdade, é uma questão da exposição. É o quanto você, na minha opinião, é que aí eu não quero falar, sabe por quê? Porque eu tenho uma relação muito íntima. Não, o professor com falou que é ela. o medo de se desnudar para as pessoas, né? De aparecer para os outros como você é. Aparecer. Isso é exposição. Não, isso não tem problema. Pode falar para as pessoas. risco. Eu não queria. É o medo de falar, de aparecer tá, como isso, você é realmente. é Mas exatamente isso todos isso. nós somos assim, né? A roupa é como se fosse uma mas máscara, tem né? pessoas que não têm Não, essa... tem pessoas que não- têm não muito vivem menos, essa história, não vivem esse repertório, então Você elas não não sonha têm essa essa pelada? preocupação. Já sonhei, Não lógico. é que normal, já. todo mundo sonha. Você já sonhou, Como Rafa, que tá como pelado, pessoas. andando pela rua? Já sonhou, Vitor, tá pelado? Já. Na escola, na escola. Pior ainda, né? Quando Pior é na ainda, escola. O pessoal do Switcher, Mateuzinho, já sonhou que tá pelado na rua? Nunca. Quantos anos você tem, Mateuzinho? Mateuzinho é pequenininho. Não vai ser- Como tem 19. muita gente que sonha com banheiro Rafa, já sujo, sonhou fétido. com você pelado na rua? Quero saber, fazer uma enquete. Já, todo mundo aqui, menos Mateuzinho, que só tem 19 anos. Se bem que eu sonho com isso desde pequena. Eu sonhava muito que voava. Hoje eu sonho pouco. O que é voar? Muita gente Eu sonha sonho também. muito que vou e a queda, né? Aquele buraco que você Quando você é acorda. adolescente, fala, é porque você está crescendo, né? Não, mas é agora Você tá que não adiantou. Hoje em dia eu não estou crescendo mais. Eu não cresço mais, porque será, então? Quando a gente sonha com aquele buraco, o que você acorda, assim, cai no buraco? Se você quiser levar isso para a explicação mística, é um retorno de uma projeção astral. Mas pode ser uma eu série já de tive, coisas. na verdade, eu já tive uma projeção série. astral. Estágio do De sono, sono, né? tá. também. Então, E também pode É ser. complicado a gente dizer não dá isso, para colocar etiqueta. porque Vamos então falar de projeção astral. Eu já tive projeção astral uma vez só, graças a Deus.
Foi bonito porque eu estava grávida do Lucas, fiquei grávida do Lucas, eu vi isso na minha projeção astral, então foi lindo para mim. Mas eu tive muito medo disso que eu tive, né? De sair do meu corpo realmente, olhar para minha cama e eu estar ali dormindo, então eu achei que eu estava morta, porque se eu estou me vendo consciente, é uma consciência tão grande, né? Quando você faz. Consciência. É a consciência, né? Consciência. E aí eu fui até o quarto da Manu que dava pra rua, eu morava em casa e vi três alunas minhas que eram muito grudadas comigo e são minhas amigas até hoje, me trazendo cada um presente. E aí, quando eu falei, nossa, por que elas estão trazendo? Três reis magos. Por que elas estão trazendo presente? E aí eu olhei pro sofá e vi o Lucas, bebezinho, num jeitinho que eu colocava a Manu antes, né? No sofá. E quando eu olhei, eu falei, nossa, vou ter que chamar a Jacinta, que era a funcionária que tinha saído. E a hora que eu falei isso, eu voltei pro meu corpo, e aí essa sensação é ruim, né? Porque tem a sensação do medo de você se olhar na cama dormindo, então achei que estava morta, mas essa sensação do gelado, um gelado, aquela história do túnel. No seu caso foi gelado. Né? Meu caso foi gelado. E aí... E o medo de querer falar, e depois eu falei, acordei o Santiago na hora, contei para as meninas quando eu cheguei para dar aula de balé, e 20 dias depois eu descobri que estava grávida e não me toquei disso, elas falaram, então foi isso, né? Então você já viu ele antes. Isso é uma projeção astral. Pode ser. Não dá pra gente colocar uma etiqueta e colocar tudo, ou então colocar tudo num enlatado. É muito pessoal e a experiência varia demais. Experiências fora do corpo que são. E assim, esse exemplo que eu dei, que o Lucas apareceu ali e depois eu fiquei grávida do Lucas, pode ser. Isso é aquilo que você falou das coisas já estarem acontecendo no ar, seja eles, né, de que maneira for, e veio para minha realidade e aconteceu realmente. Então tem um menino que tem lembrança de uma encarnação passada, e ele lembra que ele tinha sido uma tal pessoa na vida anterior, morreu e aí ele se vê sentado numa pedra. E vê uma mulher passando e ela está grávida. Ele fala assim, eu vou entrar nela, vou ser filho dela. E nasce dela. Nossa. Tá? E ele relata isso. Ele relata isso. E são centenas de milhares de relatos do tipo. Né? Então, é muito difícil de colocar uma etiqueta. Experiências fora do corpo podem ser anteriores ao nascimento, posteriores. Pode ser durante a vida. A sua curiosidade pelos sonhos foi por conta do seu sonho com a sua mulher? Para quem não conhece o sonho, o professor Daryl, enquanto jovem, ele sonhava sempre, eu vou fazer resumidamente aqui. Eu também conto resumidamente. Resumidamente, vamos ver se eu faço certo. Me corta na hora. Ele sonhava com uma mulher numa festa e quando ela saía, ele se encontrava e estava chovendo e ele pegava no cabelo molhado dela. E aí, enfim, ele se correspondendo... hoje a gente tem o que é Tinder, essas coisas, mas antigamente tinha uns caderninhos, umas revistinhas, né? Se correspondendo com uma moça durante um tempo. Um dia marcaram o encontro em São Paulo e ele ficou esperando, ela não foi, mas foi. Chegou atrasada. Chegou atrasada. Quando ele saiu do metrô, apareceu ela e estava chovendo, ele pegou no cabelo molhado. É isso. Numa casca resumidamente, de nós, essa é a história, né? foi isso. Durante quantos anos? 12 anos você sonhou com ela. E ele está casado com ela até hoje, tá, gente? 20. Quase 30. Quase 30 anos casado com ela. Dela, não era com uma pessoa qualquer, com uma situação... Era ela mesma. Era ela, né? Era ela mesma. Isso é muito, muito... Então foi a partir daí que você foi estudar. Quando eu fui lá pro mestrado, foi isso daí que eu fiz, né? Essa era a minha ideia. Era tentar entender este sonho em particular. Né? E não entendi. Era isso que eu ia perguntar. Qual foi a sua interpretação disso? Não, isso aí só se materializou depois que eu a conheci. Daí eu entendi o sonho de 12 anos. Então... Que era ela que ela... Mas aí porque o professor gosta de conversar com ele, porque ele é cético, né? Ele precisa estudar cientificamente para entender. Isso porque é diferente da gente, né? Que a gente acredita mais... Né? A Lena também estuda, mas ela tem um lado mais romântico, né? Pode dizer assim. A ciência é um aspecto. É um aspecto só da Lena. Ela tem uma. Agora o professor é bom por conta disso, porque nós três aqui a gente já leva todo pro lado romântico. Né? Olha lá a cara dele. Ele é lógico, né?
hoje você não tem como não tirar o romantismo desse sonho, professora. Claro que não. Não tem como. Olha lá a cara dele. Você não é apaixonado por ela? Lógico, e é todo um conjunto de elementos dessa relação que precisa ser levado em conta nesse sentido, né? Atribui aqui a vidas passadas. Você acredita nisso? Acredito. E esse seu encontro foi isso? Foi? Não, pode ter sido isso, não tem dúvida. Agora, se você considerar a teoria hindu da alma-mão que eu quero dizer é o seguinte, eles têm um conceito que a alma seria como uma mão e que cada dedo ela é uma alma separada, mas junta, entende? Então, você tem uma alma dividida em várias almas numa e essas almas todas estão por aí fazendo cursos diversos em diferentes Ainda bem que escolas. você só encontrou essa alma, né? Aí você reencontra com você, e é por isso que a proximidade é tão grande. Então, ela seria eu, e eu ela. Em outras Nessa vidas? perspectiva de Nessa perspectiva Igual fundo filosófica, romântico, também igual fundo Mas é romântico. romântico, porque eu gostei dela porque ela sou eu. Porque ela te representa. Mas sabe o que é isso que eu digo? O ser humano é o ser amado. Exatamente, É aquele que traz você- notícia de mim. É. Justamente isso. Mas é Ou mesmo. porque ela sou eu. Que ela né? sou Então, eu, é. Entende? E é um eu legal, né, seu? É. Um eu bem Existe algum nível de evidência que mostra isso, que existem a mesma pessoa fazendo estágios diferentes em diferentes corpos. E sabe que eu ia te perguntar isso? Às vezes eu sonho, você acha que o sonho pode nos levar a vidas passadas? Sem dúvida. Porque às vezes Qual é a eu barreira? Eu não sonho, sei. porque normalmente a gente sonha que nós somos nós mesmas naquele sonho, mas às vezes eu sonho que eu sou outra pessoa, não sou eu, mas com a minha consciência, vivendo uma outra realidade num outro tempo. E aí eu às vezes acordo pensando, será que esse sonho me levou para uma outra vida, para algo que eu já vivi, isso está muito latente dentro de mim, e o sonho trouxe isso à tona? É possível? É possível. E há exemplos. Aluno meu chega, ele e a namorada tinham uma sequência de sonhos, e um dos sonhos, ele encontrava num relógio antigo um bilhete que ele tinha escrito para a namorada. Só que ele achava que aquilo era fantasia, que não podia existir. Entrando numa loja de antiguidades, ele achou o relógio e achou o bilhete. Uau. Então, daí você fala, sonhou com o bilhete, viu o bilhete lá, então ele sabia que ele ia ver aquele relógio, sabia que dentro daquele relógio tinha o tal bilhete. É possível. Nossa. Ou será que ele deixou aquele bilhete para encontrar em outra vida? Olha, a Prisanola, ela falou que no quarto dela Perfeito pensar nisso. tem um quadro Sem a de... gente precisar ter que dizer, é isto. Claro. O legal é a gente poder explorar a vida como ela se apresenta, né, pra gente. Olha que coisa linda que você está contando. Então, se é fato ou se não é fato, independe. Mas que isso Nossa. deu a eles um alívio tão Um caminho grande. lindo. Casaram e estão lindo, vivos, estão juntos hoje ainda. Isso é de legal. arrepiar. É de arrepiar. Não é? Não precisa saber se é de verdade Se isso ou foi não. verdade ou não. Verdade, tá aí, ó. Cada um faz A o que verdade quer. é deles. Na verdade é Pra eles, essa deles, é a e aí é verdade. verdade. E aí é Que verdade. lindo, que maravilha. A Prisanola, ela fala que no quarto dela, ela tem um quadro de sonhos de vida e o que ela quer conquistar, visualizando todos os dias para o universo conspirar a favor e dar estratégias para alcançar. Aprendi isso nos treinamentos da empresa que ela trabalha, e não ter limites para sonhar, visualizar os sonhos. Isso é real, né? Claro. Você coloca em movimento, você, pela observação, faz acontecer. Então, isso faz sentido, aquilo que você falou agora há pouco, de estar tudo por aqui. Então, você cata aquilo lá para aquilo, né? a sua Princípio vida. quântico básico. Aquilo, então, que a gente deseja, se a gente deseja e faz sentido pra gente, é porque já está escrito, será, então? Ou porque você materializa. É. Você faz a coisa se transformar naquele negócio lá por observação. A repetição, se você fica pensando sempre, isso vai acontecer comigo, isso vai acontecer comigo. Você acha que Pro você... bem ou pro mal, né? Pro bem ou pro mal, mas vai acontecer. A gente tende a ser muito pessimista em relação a isso. Muito pessimista. A gente tende a se afastar e muito pouco a gente deseja de fato o que a gente quer. Não, mas né? quando a gente quer atrair algo bom para sua vida, você tem um desejo na vida e você Pense repete sempre muito você isso já para você, conquistado para isso. que você acredite que aquilo realmente, efetivamente vai acontecer. Você pode pra materializar Você isso? pode materializar? Pode. E deve. Eu acho que pode. Principalmente, você deve manter sempre a positividade Uhum. em um nível tão alto. Você coloca a positividade aqui e o realismo aqui. E você tem que manter a positividade num nível tão alto e está concentrado tão constantemente na positividade, mas não vem sem outros
Elementos: compaixão, amor ao próximo, gratidão. Porque se você não tiver esse conjunto de coisas e você estiver desejando só para você, você nunca vai conseguir. É o coletivo, Deseja né? para o outro primeiro. Deseja para o outro primeiro, depois vem para você. E se você desejar bem e bom para outros, Vai vir pra bem você e também. bom, né? Para outros, você tem maior probabilidade de concretizar o bem e o bom, né? Mas se você deseja ou se você deseja o mal e o ruim para outros, Também. virá para você também. Talvez a galope. Com certeza. Sem os pilares básicos que os místicos já falam há milhares de anos, a humanidade está condenada. Né? Ai, rapidinho, eu tenho que ir embora. Leninha, o que você tira de tudo isso que a gente conversou para dar um caminho para quem quer concretizar os sonhos mesmo e viver de uma forma gostosa, daquilo do jeito que você acredita? Pro bem, né, gente? Eu acho que, então, a coisa mais importante, eu bato nessa tecla direto. Eu preciso conhecer o meu desejo, mesmo que seja para não realizá-lo. Mas se eu já mascaro o meu desejo, eu já comecei ruim, porque eu vou tentar ser ou conquistar algo que não tem a ver com o que realmente eu Mas é quero. difícil identificar desejo. Mas, Renata, é básico, é Sim, fundamental. Eu posso até dizer, puxa, é isso que eu quero, tá, mas eu não quero isso agora. Você pode fazer o que você quiser, mas você precisa conhecer o seu desejo. É fundamental. Quando ele está desorientado, ele causa muita Por isso aquele confusão. silêncio que você Por isso sugeriu aquele pra gente é silêncio. importante. O Para nosso você silêncio olhar pra para você e trazer uma orientação para ele. Porque ninguém quer... Nós não somos todos iguais e não queremos a mesma coisa. Quando acontece que todos aqui juntos Vai numa boiada. estamos querendo a mesma coisa, opa, tem alguma coisa errada sim. aqui. Porque o que eu preciso necessariamente não é o que você precisa, o Dério ou a Cris. E cada um vai precisar encontrar esse caminho. Para encontrar o caminho, o que você quer? Você primeiro precisa saber o que você quer para saber como que você vai andar. Isso já é um caminho para a gente sonhar e acordar e tentar usar isso para nossa vida. Você conscientiza o imaterial e o material ao mesmo tempo. Né? Eu acho que é o caminho. A gente gosta muito de ignorar a gente. Né? A gente tem como tendência, inclusive até dentro da sociedade em que a gente vive, até por conta de todas essas coisas que a sociedade faz, de mascarar a gente mesmo. Né? E esse caminho que você fala, se não tiver, você jamais vai conseguir atingir um nível de consciência. Não E chega. você ter as suas rédeas, né? Você ter a sua rédea para a vida dá trabalho também, né? Assim como dá trabalho pensar no sonho e acordar e tentar entendê-lo, dá trabalho porque aí você, o que você faz com aquilo? Quando você conhece as coisas, você fala, opa, agora eu já sei, e agora? Isso a gente faz na nossa vida, E a né? gente tem medo. Por e isso aí... que às vezes a gente fica aqui e fala, não, deixa a vida me levar, vai saber o que eles escreveram pra gente. Tem isso, mas aí, como eles falaram, a gente tem que catar. Aí dá trabalho, mas aí vai valer a pena, né? Sim. Olha, a gente já acabou falando só desses sonhos mesmo, e eu acho que foi bom, né? Eu tinha programado, mudei um pouco a pauta, que a gente ia falar de sonhos de devaneios, sonhos de projetos, mas eu acho que isso também tá dentro, ligado, né? é a mesma Ligado, é a mesma coisa, né? O sonho fisiológico, que pode ou não ser interpretado, é isso que a gente vai carregar para a nossa vida, né? São os nossos sonhos reais também, não é só porque a gente está dormindo, pelo contrário, são os mais reais, né? Quando a gente está entregue mesmo, né? Muito obrigada, professor. Eu agradeço, falei muito. Falou, graças a mas a Deus, gente foi adora muito ouvir. bom ouvir, Obrigado. muito Gratidão. bom. Adoro isso, porque ele tem essa técnica e o professor está muito diferente de 11 anos atrás. Estou muito mais pesado. Tá muito, Com muito mais cabelo branco. tá muito diferente no sentido dessa todo conhecimento. Põe no ar o site Inteligência. Tem um T aí mudo e é com S, né? O inteligência, não tá errado não, é assim mesmo, ó. Inteligente, é isso? Inteligente. Não, o G tá trocado ali. Tá errado, inteligência, o T mudo e é com S, tá? Não é com C. Eu acho que esse todo o conhecimento, essa bagagem, né, desses anos todos, reuniu dentro de todo o seu conhecimento para poder passar para a gente de uma forma diferente também,
né? Eu senti isso hoje. O mundo mudou. O mundo mudou. A gente tem que mudar a junto. gente O muda mundo junto. mudou. Mudar junto. De verdade. E eu fico muito honrada de estar aqui semanalmente conversando com pessoas que entendem que o mundo mudou e faz a gente entender também e tentar entender como viver melhor nesse mundinho, porque a gente quer viver bem, né? Muito obrigada pela companhia, muito obrigada, professor, Leninha, Cris, beijo para Márcia, que está em casa, beijo para Martinha, que está trabalhando. Obrigada, meninos, e muito obrigada a vocês que estão aí nos assistindo. Espero ter sido muito útil para vocês. Para mim foi. Programa Tudo de Bom. Oferecimento Ozan